E aí, pessoas que sabem que fascismo e comunismo não são duas faces da mesma moeda, tudo bem com vocês? E vamos aí para o professor Maurílio falando sobre a China, né? Um pouco sobre a China e o socialismo chinês no Flow Podcast. Na prática, eles acabam sendo... tem efeitos parecidos na sociedade. Isso, o fascismo e o comunismo, né? Só que não. Não, eles não têm efeitos semelhantes na sociedade porque o fascismo literalmente busca uma supremacia e dizimar classes da sociedade como eles fizeram no nazismo. Depende, acho que assim, o fascismo, na prática e na teoria, ele vai acabar num caminho ruim. Tá. No socialismo, a teoria, se bem aplicada, em tese não acabaria nesse sentido ruim. Mas na prática, é o que aconteceu toda vez, né? Toda vez? A gente teve, por exemplo, no modelo de União Soviética, realmente, né, a perseguição de vários povos. Na China, por exemplo, né, hoje, a China não é exatamente um socialismo. Mas é por isso que eu falo, é difícil. É que nem todo socialismo é o mesmo, né? Difícil você fazer uma comparação, Igor, porque a gente não está acostumado com esse modelo de governo. Se você pergunta para um chinês, ele vai falar que a China é muito mais democrática que o Brasil, por exemplo. É um chinês metafórico, né? Porque eu já perguntei para sei lá quantos chineses, inclusive membros do partido, a respeito disso, e eles não acham que a China é uma democracia. Sim. A grande maioria, né? Muito menos mais democrático que o Brasil, até porque a gente falou sobre eleições ano passado e tal. E alguns achavam que a China tinha que ter eleição, outros não, né? Mas... Por quê? Porque o chinês, ele acredita, pelo menos parte dos chineses. Claro que é uma sociedade, né? Existem pensamentos. Você sabe como que faz para ser, sei lá, quero ser presidente da China? Você não, né? Mas um chinês. Seria possível um chinês ser presidente da China? Como que ele faria? Como que ele faria? Isso? Ele tem que, desde pequeno, ter interesse pela política. Não. Aí ele vai fazer uma prova, fazer um monte de treinamento para entrar, por exemplo, em alguns partidos locais que existem. Existem várias províncias na China. A China não é um único partido, existem outros partidos na China. É que todos esses partidos são submetidos ao PCC, que é o Partido Comunista Chinês, e o Partido Comunista Chinês é o único que tem caráter nacional. Nada faz sentido do que ele está falando aí, né? Quer dizer, a maioria não faz, né? Não precisa decidir desde pequeno para entrar no partido. Eu conheço uma membro do partido que ela decidiu no fim da faculdade, porque a faculdade precisava preencher uma cota de membros do partido e ela resolveu entrar. Simples assim, ela não estudou desde cedo. Existe sim, é uma prova, você tem que estudar confucionismo, política, história da China, história internacional, chinês. Isso é muito importante, tem que saber escrever e ler chinês muito bem. Vocês têm a ideia do quão difícil é chinês? Quando eles vão para a faculdade, eles têm que fazer uma prova de nivelamento para saber se eles estão no nível, né? E aí tem que fazer estágio probatório, tem que ser indicado por 2 pessoas, fazer uma redação explicando por que quer entrar para o partido, mas não tem que ser desde pequeno e não tem que entrar em partido menor, assim, perto de casa. Não existe isso, sabe? Não existe. Existem outros partidos na China. Na minha empresa tem membros de 2 ou 3 outros partidos que, como ele falou, eles têm que sujeitar à liderança do Partido Comunista Chinês, PCCH. PCC é facção criminosa. Mas existem alguns partidos locais. Aí quando você começa... Não tem isso de partidos locais, cara. Os partidos, eles têm um caráter nacional, mas eles têm que se sujeitar ao Partido Comunista Chinês, que no fim é o que lidera tudo mesmo. Se interessar por política, aí você vai prestar uma prova para saber se você tem aptidão para entrar no Partido Comunista Chinês. Não. Não tem prova de aptidão. Como eu falei, primeiro tem indicação, aí depois tem prova. É prova de conhecimento mesmo, não tem aptidão. Se não me engano, o Partido Comunista Chinês tem 90 milhões de filiados? 96. Algo do gênero, tá? Aí você pode ser só um contribuinte ali com ideias, tudo tal. Ou você pode se interessar e seguir a carreira mesmo na vida política. Sim. Aí você vai fazendo curso, você vai se aperfeiçoando, vai aprendendo a filosofia, a sociologia, a história, enfim, da China. Isso já tem que aprender antes para a prova, né? Porque, como eu falei, você tem que mostrar conhecimento para entrar no partido, não é qualquer orelha seca que entra. Até você conseguir cargos menores.
Aí você consegue cargos menores, aí em tese, a China inclusive fala isso, tá? Ela fala que é um modelo meritocrático. Sim. De acordo com o seu bom desempenho em instâncias menores de poder, você vai subindo até no futuro, talvez, chegar como presidente. Claro que tem muita politicagem no meio que não é tão simples, né? Como eu já falei em outros vídeos, dentro do Partido Comunista Chinês tem divisões, tem alas mais à direita, alas mais à esquerda, alas bem à esquerda, né, que acham o Xi Jinping muito moderado. Então tem um monte de coisa que rola, tem uma politicagem muito grande. Inclusive, eles tratam isso como uma democracia de um partido só, porque dentro desse partido são vários partidos. Pra vocês terem ideia, tem gente que defende mão livre do mercado dentro do Partido Comunista Chinês. É claro que apresenta muitos problemas, que nem eu falei, eu não estou defendendo isso. Eu sou muito mais o nosso modelo de democracia liberal ocidental do que o modelo chinês. Claro que é, né? Por que será? Mas tem funcionado bem. Os chineses, parte deles considera isso como mais democrático. Eles falam assim, sabe o que não é democrático? A gente tem, por exemplo, o Brasil, um cara que nunca teve experiência política, mas o cara ficou famosinho porque fez não sei o que lá. Esse cara vai ser o deputado, esse cara que nunca entendeu política, não sabe o que é a história do Brasil. Esse cara vai ser o prefeito, esse cara vai ser o governador. Esse cara conseguiu se eleger porque ele tem lobby de determinada montadora, enfim, e esse cara vai ser presidente. Aqui na China não. Para o cara ser presidente, ele tem que passar por todos esses anos de estudo, ele tem que entender o que é o Partido Comunista Chinês, ele tem que entender como funciona a China, a história da China, e entender o nosso plano de governo em longo prazo. O Xi Jinping tem 40 anos de serviços públicos. 40, cara, para chegar onde ele chegou. De novo, prefiro o nosso modelo, porque a gente sabe, né? É meritocracia? Muito possivelmente deve ter aquela indicaçãozinha ali, né? O cara aqui já... esse cara aqui, ó, acho que ele foi melhor do que esse. Não, e exclui na base também, né? Esse modelo aí. Assim, eu entendo que o cara que chega lá, teoricamente, ele chega muito mais preparado, mas ele também chega muito mais preparado só para perpetuar o que já existe também, né? Mais ou menos. O cara ele é formado para ser o militante do Partido Comunista Chinês. Que não é, como eu falei, não é uma coisa só. Não é uma coisa só. Mas eles alegam que... Não é militante. Não sou especialista, de novo, tá, em política da China, mas eles alegam Isso já deu para ver. Existem divergências políticas, inclusive dentro do PCC. Por exemplo... Pelo amor de Deus, PCCH. Tem uma parte da China que é aquela parte mais capitalista, uma sociedade mais... O litoral chinês, né, que a gente chama de zona econômica especial, que eles pregam um modelo mais de liberalismo econômico, pelo menos, né? De crescimento. Nada de liberalismo econômico. Vocês pegam uma parada que aplica no Brasil ou nos Estados Unidos porque a China aplicou uma coisa ou outra e diz que é liberalismo econômico. Né? Pelo amor de Deus, cara. Não. Eu me lembrei de um negócio, eu estava conversando com uns membros do partido que trabalham comigo e eles estavam me contando que eles se reúnem todo mês para discutir sobre os planos do governo, da região aqui, né? De modo geral aqui da nossa cidade, né? E às vezes a nível nacional, para discutir, pensar e, né, tentar usar o marxismo, né, nessas ações do governo. Eles se reúnem também, acho que uma vez por mês, só para criticar as coisas do partido. Assim, as coisas que o governo faz, as decisões que o partido toma, é só para criticar. É só para achar defeito. E depois pensar, ok, como que a gente faz para melhorar isso aqui? Mas a ideia é olhar para essas ações, olhar para o que o governo está fazendo, para o que o partido está fazendo e, ok, isso aqui está errado. Por quê? E por que está errado? E como que a gente conserta? Crescimento econômico, enfim. Quando você pega a parte mais interna da China, a região do Xinjiang, a região do Tibete, ou então as porções mais rurais da China, é um pensamento um pouco mais de redução da desigualdade social. Então, eles alegam que mesmo dentro do Partido Comunista Chinês, existem divergências de pensamento. Eles não alegam, irmão. É a realidade. Começou a Covid-19, a minha província aqui onde eu moro, o Guangdong, foi a segunda província mais afetada, né, depois de Wuhan. E o governo queria ajudar as empresas, porque as fábricas fecharam. A fábrica que eu trabalhava fechou. Não é uma... Desculpa. E um dos políticos aqui de Guangdong, agora não me lembro qual que era o cargo dele, o cara falou, cara, as empresas que se virem. Quem sobreviver, sobreviveu. Tipo, literalmente a mão livre do mercado. Que a gente vê isso no pessoal de Xangai, por exemplo, que é o Li Keqiang, que era o premier da China, né, até o ano passado. Então, isso não é eles afirmam. Existe várias divisões dentro do partido.
E como eu falei, existe divisões muito mais à esquerda do que o Xi Jinping, sabe? Muito mais. Uma única forma. É muito difícil ter acesso a isso, por quê? Porque as informações são muito fechadas, né? Ah, sempre nessa, mano. Como assim que é muito difícil, cara? O Elias Jabbour sabe disso. Eu sei disso. Porque eu converso com os caras aqui. Só no Twitter tem 3 milhões de chineses. Como que é difícil? É só trocar ideia com os caras, mano. Oh, mas o nome disso aí é preguiça intelectual. Falar que é difícil porque é muito fechado. Você consegue achar essas informações na internet, cara. Isso é desculpinha, né? Só para dizer, a China é muito fechada. Isso eu tô falando porque, como me interessa bastante por isso, eu fui Não parece? ver vídeo de gente que fala, pô, mas por que o cara tá defendendo o modelo chinês, né? Essa era a justificativa que a galera utiliza, que o cara é formado e ele entende a história e existem divergências políticas. Eu ainda assim prefiro o nosso modelo de democracia liberal ocidental mesmo. Tem funcionado extremamente bem nesse modelo de democracia liberal ocidental, né? Porque a gente só é ocidente na geografia. Tem funcionado muito bem, né? A gente vê isso e o aumento da pobreza no Brasil, no próprio Estados Unidos, né? Então tá funcionando bem pra caramba, né? Enquanto isso, a China, né? Segunda maior economia do mundo, eliminou a pobreza extrema, tá aí voando, né? Um tá dando certo, o outro não tá, né?